seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast, nosso já tradicional espaço para discutirmos as principais questões e tendências da suinocultura no Brasil e no mundo. E no programa de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui o médico veterinário Luiz Henrique Saraiva, da equipe de serviços veterinários da Grosseries Peak, para falarmos sobre o monitoramento de doenças infecciosas nos sistemas de produção de suínos. Olá, Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Rodolfo, a alegria é toda minha, o prazer é meu. É sempre muito satisfatório estar aqui e discutir temas relevantes da suinocultura para engrandecer mais esse setor. Luiz, para irmos direto ao ponto, quais são hoje as principais doenças infecciosas que desafiam a suinocultura brasileira? Você poderia traçar um panorama do que acontece no campo hoje? Perfeito, Rodolfo. Na verdade, a suinocultura brasileira hoje ela é desafiada por várias doenças. Vários agentes causam problemas sanitários hoje dentro das unidades de produção. Nós podemos citar algumas doenças bacterianas, algumas doenças virais, algumas doenças causadas por parasitas. Então, é uma amplitude de agentes que causam esses problemas. E pensando assim, no geral, a nível mundial, nós também temos doenças exóticas que não estão aqui no Brasil, mas que a gente tem um alerta ligado, um radar ligado, para garantir que elas não entrem aqui no nosso país. Então, separando assim em dois grandes grupos, nós temos essas doenças exóticas e as doenças endêmicas. As doenças endêmicas, Rodolfo, muitas vezes elas são negligenciadas, porque elas tendem a ter um curso clínico mais tranquilo, né? Muitas vezes passando de maneira subclínica no plantel. Isso gera perdas, muitas vezes não perceptíveis ali dentro da granja, não perceptíveis pelo suinocultor. Então, seguindo esse caminho, pensando nas doenças endêmicas, nós podemos citar aqui circovírus, micoplasma iopneumoniae, influenza, são doenças endêmicas muito importantes que desencadeiam perdas tanto produtivas quanto perdas econômicas para o sistema de produção. E qual o impacto dessas doenças que você acabou de citar para o sistema produtivo? Perfeito. Em relação ao impacto, pensando nesses dois grandes grupos que eu te falei, pensando nas doenças exóticas que nós não queremos que cheguem até o nosso país. Até pelo impacto econômico. Exatamente. Seriam doenças que, se entrassem hoje aqui, o impacto seria catastrófico. Tanto diretamente pela contaminação dos animais pelos agentes, ou seja, são agentes que desencadeiam quadros subclínicos, né? Nós estamos falando das doenças endêmicas. Esses quadros subclínicos, eles impedem que o animal expresse todo o seu potencial genético. Então, o animal ele gasta energia para combater essas condições subclínicas, investir energia em expressar todo o seu potencial, em ganho de peso, né? Em conversão alimentar. Então, esse é uma possível perda, um possível impacto dessas doenças endêmicas. Mas também tem outro impacto muito grande, que é associado à abertura de portas para agentes etiológicos secundários, bactérias, vírus secundários, porque em suínos, a gente costuma dizer que as coisas não são tão fáceis assim, né? Muitas vezes a doença ela não vai vir sozinha. E essas doenças endêmicas, elas tendem a vir acompanhadas. Então, essas doenças, elas deprimem o sistema imunológico do animal, abrem portas, e os agentes etiológicos oportunistas, que rotineiramente não iam causar problemas, eles começam a ter a oportunidade de causar problema. E a gente começa a ter um complexo ali de infecções desse animal, e aí esse animal tende a sair desse quadro subclínico para ir para um quadro clínico. E aí nós vamos ter perda tanto de produtividade, quanto perdas associadas à mortalidade do animal, à necessidade de gasto com medicamentos, com vacinas. Então o impacto ele tende a ter essas várias faces, né? Desde o impacto associado às condições subclínicas, ao impacto associado às condições clínicas devido ao complexo de doenças que ocorre ali associado à depressão imunológica do animal. E como essas doenças podem ser monitoradas? Que tipo de controle pode e deve ser feito? O monitoramento dessas doenças ele é rotineiro e diário. Nós costumamos chamar isso dentro da Grosseries Peak de inspeção diária, inspeção clínica diária. O produtor, desde o momento que ele pisa na granja, na unidade de produção, que ele vai fazer o primeiro arraçoamento, ele já deve estar atento aos sinais de doenças. Então, algum animal que não levantou para se alimentar, algum animal que está deitado, prostrado, com febre, isso já deve acender um alerta de um quadro clínico acontecendo nesse plantel. Associado a isso, nós temos outras ferramentas que podem ser utilizadas, como exames laboratoriais,
realização de necrópsias. Isso muitas vezes é determinado em conjunto com a avaliação clínica. Então eu tenho o histórico, eu tenho essa análise dos dados produtivos e eu começo a suspeitar de uma sintomatologia clínica, eu vou consultar o veterinário, o sanitarista, e muitas vezes nós vamos seguir por uma evolução de diagnóstico baseado em necrópsias, baseado em coleta de material biológico para exames laboratoriais. Observação e, quando necessário, avança para exame. Exatamente. E quais exames são feitos rotineiramente, assim? Esses exames, eles tendem a ser determinados de acordo com o quadro clínico, Rodolfo. Então, quando eu faço uma necrópsia ali e começo a ver lesões macroscópicas ali nos órgãos que começam a direcionar um possível diagnóstico, eu vou tomar uma atitude de coletar algum material para um exame laboratorial. Esses exames podem ser microbiológicos, a gente está falando aqui de bacteriologia, de virologia, histopatológico, para eu conseguir ver essa lesão realmente ali no tecido, no órgão do animal, e até exames mais elaborados, exames mais modernos, com exames de biologia molecular e até sequenciamento. São possibilidades que a gente tem hoje de lançar mão nesse diagnóstico. Mas lembrando sempre, qual o exame que eu vou usar para determinado caso? Depende. Depende do seu histórico, depende da sua avaliação clínica, depende do que você está vendo ali no momento da necrópsia. Porque se você simplesmente coletar o material de qualquer maneira, ou coletar todos os órgãos e mandar para o laboratório vai te devolver uma resposta que muitas vezes não vai contribuir com o seu diagnóstico. Vai só te deixar mais confuso. Então é importante que a gente determine quais exames fazer, baseado no histórico, baseado na avaliação clínica, baseado no que eu vi ali nas necrópsias e, claro, no suporte veterinário que esse suinocultor está tendo ali naquele momento. E uma última pergunta, Luiz. Você é um profissional com uma atuação muito forte no campo, ser muito presente no campo. A partir dessa experiência, quais oportunidades você vê que podem ser aproveitadas quando o assunto é monitoramento de doenças infecciosas? As oportunidades são inúmeras, Rodolfo. Mas, para eu destacar algumas aqui nessa conversa, eu diria que talvez a principal seria a identificação das doenças, porque as doenças elas têm uma fase inicial em que os sinais clínicos são muito inespecíficos. Então, muitas vezes, eles são inespecíficos e são leves, passam despercebido. Então, essa dificuldade de identificar essa doença no começo é um grande problema, né? Um grande gargalo no monitoramento de doenças. Como que a gente resolve isso? Treinando e capacitando as equipes. Quanto mais treinamentos, mais conversas como essa que a gente está tendo aqui, a gente vai favorecer com que as pessoas sejam aptas, capacitadas em identificar os quadros clínicos. Claro, temos outros gargalos também, outras dificuldades, muitas vezes limitação de mão de obra. Temos poucas pessoas para fazer todo o manejo ali da granja, então acaba não sobrando tempo para dar essa atenção ali no monitoramento de doenças. Muitas vezes nós temos também uma distância muito grande de laboratórios, então a logística para mandar um material para diagnóstico é complicada, então há essa limitação. Então são inúmeras limitações, mas se eu for te dizer uma que eu acho que é fundamental e que eu acho que vai fazer realmente a diferença nas granjas, é essa capacitação na identificação das doenças. É conscientizar os colaboradores da granja que se eu pegar a doença no começo, se eu demandar um tempo para isso, se eu dedicar um tempo nesse monitoramento, eu vou conseguir identificar essa doença no momento que eu consigo ainda impedir que ela avance, que eu consigo ainda ter menos prejuízo. Então, acho que a capacitação vem, em primeiro lugar, como a principal oportunidade em relação à dificuldade da identificação dos sinais iniciais de doença. Maravilha, Luiz. Eu gostei muito de tê-lo aqui. Foi muito instrutivo o nosso bate-papo. Rodolfo, é sempre um prazer estar aqui, poder ter esse bate-papo, trocar essas informações. Eu acredito que isso contribui bastante para o nosso setor e permite a evolução ainda mais da nossa sanidade, né? Que a gente consiga realmente expressar todo o nosso potencial genético e consiga fazer com que o Brasil se destaque cada vez mais no setor suinícola. É sempre um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.